Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Nós já falamos aqui no programa sobre a reciclagem de objetos de papel, plástico, metal. Mas você já pensou na reciclagem de um carro inteiro? Reciclagem de carros, esse é o tema do programa de hoje. Conheça como funciona a reciclagem de carros. Veja de que forma os pneus podem ser reciclados, gerando renda e benefícios ao meio ambiente. E assista a entrevista com Carlos Ibsen Viana Lacava, gerente do Departamento de Sustentabilidade da CETESB, que nos fala sobre a questão do excesso de veículos na cidade de São Paulo. Um carro pesa em média 1 tonelada. Ele é composto por diversos materiais, entre eles o plástico, o ferro, o aço, o alumínio, o vidro. Mas você sabia que tudo isso pode ser reciclado? Veja na reportagem. Somente na cidade de São Paulo, cerca de 400 carros são retirados das ruas todos os dias por conta de problemas mecânicos ou acidentes. Eles são encaminhados para uma das centenas de oficinas mecânicas existentes na capital paulista. Uma oficina de médio porte gera cerca de 3 toneladas de resíduos por mês. Mas você sabe para onde vão as peças inutilizáveis do seu carro? Hoje é muito simples. Hoje joga no aterro sanitário, a coleta pública passa, pega e leva e não sabe nem o que está levando. Porque ainda não tem uma fiscalização enérgica em cima dessas oficinas em ter gestão ambiental. O problema é que os aterros sanitários estão ficando cada dia mais lotados. Mas existe uma forma de dar o destino correto a esses resíduos, gerar empregos e lucro. É a reciclagem de carros. Uma das precursoras desse trabalho é a Ecopalace, localizada em São Paulo. A Ecopalace, ela surgiu porque eu, como tenho uma oficina reparadora, eu tive muita dificuldade em destinar os resíduos. E aí foi onde saiu a Ecopalace. Foi um projeto que nós fizemos em 2007 e agora nós colocamos em prática. Vamos ver como funciona a destinação correta dos resíduos e a reciclagem de carros. Primeiro, o material recolhido das oficinas chega num caminhão. Ele é separado, pesado, catalogado e armazenado. Depois acontece a triagem mais aprofundada dos materiais, já que diversas peças possuem mais de uma matéria-prima. Cada parafuso, cada pedacinho de plástico é separado. No caso da Ecopalace, os metais, os vidros e os pneus aguardam para serem destinados às recicladoras especializadas. Já o plástico é processado ali mesmo. Ele é triturado e ensacado para ser vendido. E o que era para-choque, protetores de motor, voltam à mesma cadeia produtiva como acessórios de interiores de carros. Quase 100% da matéria-prima utilizada para se produzir um carro pode ser reciclada. A Ecopalace tem 3 meses de vida e já comemora a destinação correta de aproximadamente 200 mil quilos. Se levarmos em conta que um veículo popular pesa cerca de 1 tonelada, nesses 3 meses já foram reciclados cerca de 200 carros desmontados. Hoje estamos em torno de 140 oficinas aproximadamente, no qual o objetivo é chegar a umas 200, 250, São Paulo capital. Mas, infelizmente, ainda são poucas as empresas que trabalham na reciclagem de resíduos automotivos. Ainda falta incentivo na área. Na minha opinião, deveria ter algum incentivo que essas empresas praticassem gestão ambiental. Como tem vários incentivos em redução de IPTU, eu acho que seria um caso para se pensar e dar, porque dando que se recebe. Se não der nada, não vai ter conscientização. A conscientização, a partir do momento que o governo vê essa dificuldade que nós estamos tendo, eu acho que deveria dar algum benefício para que todos fizessem adesão a esse projeto de gestão ambiental. Meu nome é Vanderlei Violim, sou consultor. Por que não se adota para veículos o selo de eficiência energética? O selo de eficiência energética é apenas um elemento dentro de um contexto maior para substituir grande parte da frota que polui por uma frota menos poluente. Como que conseguimos isso? Com uma atuação nas 3 vertentes. Primeiro, legislação. Limites máximos de poluição para os novos veículos. Segundo, investimentos em pesquisa para que nós possamos
ter realmente condições tecnológicas de ter veículos que são veículos verdes. Em terceiro lugar, o consumidor, a conscientização. Aquele que vai comprar o veículo realmente escolha um veículo menos poluente. E aí é que entra o selo. Se ele não tem a informação, é muito difícil optar. Ele vai optar pela beleza do carro, pelo design, por outros motivos. Mas se o selo estiver à disposição, mostrando qual aquele carro que polui menos, é um elemento de decisão, na tomada de decisão do consumidor. Isso já existe, as fábricas estão se adaptando e dentro de um certo período, todos os veículos deverão sair de fábrica já com as indicações e as especificações técnicas quanto à sua contribuição para piorar ou para melhorar o meio ambiente. No próximo bloco você vai ver como acontece a reciclagem de pneus. Continue aí. O Viver Sustentável pergunta: quanto pesa em média um carro popular? Letra A, 1 tonelada. B, 2 toneladas. C, 3 toneladas. Ou letra D, 4 toneladas. A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quanto pesa em média um carro popular. A resposta correta é letra A, 1 tonelada. E quase todo veículo pode ser reciclado, portanto não deixe que as peças usadas de seu carro sejam levadas para os aterros sanitários. Incentive a reciclagem. O Viver Sustentável está de volta com o tema reciclagem de carros. Você sabe como funciona a reciclagem de pneus? Aquele pneu usado do seu carro pode virar sandália, vaso, piso. Veja como isso acontece. No Brasil, cerca de 45 milhões de pneus são fabricados por ano. Em todo o país, existem mais de 100 milhões de pneus inservíveis espalhados em terrenos baldios, aterros e rios. O pneu é composto basicamente por borracha, nylon e aço. A borracha, por exemplo, não se degrada facilmente e, quando é queimada a céu aberto, contamina o meio ambiente com carbono, enxofre e outros gases que são altamente tóxicos e cancerígenos. Além disso, os pneus abandonados podem se tornar criadouros de mosquitos da dengue e ninhos de ratos e cobras. A solução é dar outros destinos aos pneus usados. O pneu inservível, ele passa por vários processos. Ele pode ser triturado, laminado e também pode servir como combustível alternativo em fornos e cimenteiras. Pode se transformar em asfalto borracha, na mistura do asfalto. Pode se transformar em tapetes de borracha para veículos. E também o granulado ele serve para quadras poliesportivas, piso de quadras poliesportivas. Então vamos ver como funciona a reciclagem de pneus pela ONG Reciclanip. Uma vez coletados, parte deles vai para a cimenteira e a outra parte para os trituradores. Nesse processo, tudo é aproveitado: as lonas, o aço que vai para a siderúrgica e a borracha. Todo estabelecimento que fabrica ou comercializa pneus tem a obrigação de dar o descarte correto a esse material, segundo uma resolução do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aí vão algumas dicas de como os pneus usados do seu carro podem ser descartados. Ele deve necessariamente levar a um ponto de coleta, ou então, quando na troca de um pneu por um pneu novo, ele deve deixar o pneu inservível na loja. Ou ainda levar em um dos pontos de coleta da Reciclanip, que estão esses pontos de coleta nós temos no Brasil inteiro e ele pode consultar pelo site da Reciclanip. A reciclagem dos pneus é mecânica. Dessa forma, o processo de reutilização dos materiais é livre de poluentes.
Virgílio, engenheiro. Deputado, como podemos falar em eficiência dos biocombustíveis se para produzi-los usa-se veículos a diesel? Sua pergunta procede, afinal, seja no plantio, em suma, em toda a produção agrícola, seja no transporte dos biocombustíveis, há necessidade de utilização de diesel, de gasolina ou de outro combustível fóssil. Mas o balanço energético é altamente positivo. Os biocombustíveis muito mais sequestram CO2 do que emitem CO2. Comparativamente aos combustíveis fósseis, a diferença é imensa. Mas há uma outra forma de analisar a questão. É a seguinte: quantos litros de biocombustíveis eu consigo produzir usando 1 litro de petróleo, 1 litro de combustível fóssil? A proporção para o etanol de milho dos Estados Unidos não é muito favorável. Eu produzo 1,3 litros de etanol de milho utilizando 1 litro de petróleo. Mas aqui no Brasil, a nossa situação com o etanol de cana-de-açúcar, o álcool de cana-de-açúcar, é completamente diferente. Eu produzo 9 litros de álcool utilizando 1 litro de petróleo, ou fazendo a análise ao contrário, para produzir 9 litros de etanol de cana-de-açúcar, eu só preciso de 1 litro de gasolina ou de petróleo. Ou seja, eu tenho o melhor balanço do ponto de vista energético dentre todos os biocombustíveis no mundo. Meu nome é Alex, estudante de economia. Deputado, qual a importância dos biocombustíveis para a saúde pública? Podemos analisar esta questão de duas formas. A primeira é aquilo que já foi feito de bom, de contribuição dos biocombustíveis para a saúde pública. E a segunda, aquilo que ainda pode ser feito. Foram os biocombustíveis, no caso o etanol brasileiro, o álcool brasileiro, que permitiu a substituição completa do chumbo tetraetila, por muitos considerado como cancerígeno, e do MTBE, aditivos misturados ao combustível para aumentar o poder de explosão, a octanagem da gasolina. Aqui no Brasil, nós o substituímos completamente por álcool na proporção de 20% a 25%, sem nenhuma contraindicação. E o futuro? O futuro é que ainda temos que substituir, notadamente os ônibus e outros veículos movidos a diesel, por veículos movidos a álcool. O professor Paulo Saldiva mostra que naqueles corredores de ônibus a poluição é muito maior e causa grandes malefícios à saúde pública. No próximo bloco, você assiste a entrevista com Carlos Lacava, gerente do Departamento de Sustentabilidade da CETESB. Fique ligado. Olho vivo, consumidor. Nos países da Europa e nos Estados Unidos, o índice de reciclagem de carros chega a 95%. O Brasil está muito longe deste número. Aqui, nós reciclamos apenas 1,5% dos veículos que saem de circulação. No Japão existe a lei de reciclagem de automóveis com meta de 70%. Uma lei dessas no Brasil seria um alívio, já que só na cidade de São Paulo, 400 carros precisam ser removidos todos os dias das ruas por conta de problemas mecânicos. Além disso, a idade média de nossa frota é de 9 anos para automóveis e 17 para caminhões. Você sabia que mais de 1,5 milhão de toneladas de monóxido de carbono foram lançados na atmosfera da região da Grande São Paulo em 2008?
Além disso, foram emitidos mais de 386 mil toneladas de partículas de hidrocarbonetos e 367 mil toneladas de óxidos de nitrogênio, entre outros dos principais poluentes encontrados no ar das grandes cidades. Esses dados são da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. A maior parte desses poluentes vem dos motores e tubos de escapamento de carros de passeio, caminhões, caminhonetes, ônibus e motos. Portanto, dê preferência ao transporte coletivo e não deixe de fazer a revisão do motor de seu veículo. O Viver Sustentável está de volta com o tema reciclagem de carros. O entrevistado do programa de hoje é Carlos Lacava, gerente do Departamento de Sustentabilidade da CETESB. Ele nos fala sobre a questão dos carros e da poluição na cidade de São Paulo. Hoje é um prazer estar aqui na CETESB com o Dr. Carlos Lacava, gerente do Departamento de Desenvolvimento Tecnológico e de Sustentabilidade. É um prazer contar com a sua presença no programa. O prazer é todo meu atender aí a nobre, digamos, solicitação, né, de discutir um pouquinho a questão ambiental, que é uma questão tão importante, né, para São Paulo. Lacava, São Paulo é um dos maiores conglomerados do mundo. Só Hong Kong tem uma densidade demográfica maior do que São Paulo. Por isso os problemas são todos grandes, imensos. E quanto à questão da poluição atmosférica em São Paulo, a informação que se tem é que o maior poluidor, o maior responsável por esta poluição são os automóveis. Confirma isso? É verdade. O adensamento causou aí um acúmulo muito grande de poluentes de origem veicular. Hoje nós temos uma frota muito grande, né, na área metropolitana, em torno de 9 milhões de veículos. E cada veículo é uma fonte de emissão, de tal forma que hoje nós temos aí em torno de, para alguns poluentes, 98% a quase 100% da emissão de origem veicular. E os dados ainda dizem que a cada dia útil aqui em São Paulo são lacrados 1.000 veículos leves de passeio novos. Aonde vamos chegar? O que pode ser feito para compensar a poluição gerada por esses novos veículos? O que se fez ao longo desses anos, e acho que tivemos grandes ganhos ambientais com a introdução de limites cada vez mais rígidos, políticas cada vez mais rígidas para os veículos. Quer dizer, nacionalmente, né, o Proconv, que estabelece limites para os veículos novos, permitiu que, embora um veículo estivesse entrando 10 veículos novos, a cada 2 veículos velhos que saíam, nós ainda tínhamos um balanço líquido positivo. Ou seja, os 10 novos poluíam menos do que os 2 antigos que eram sucateados. Exato. Isso aconteceu também com as motocicletas, até mais recentemente, porque as motocicletas, e é verdade ainda hoje, uma motocicleta emite mais do que um veículo zero. Uma motocicleta nova emite mais que um veículo zero. Mas ela vai ser, até por ser um motor menos potente, ela vai ser adequada. E agora, nos próximos anos, ela começa a atender limites bastante rígidos também. Essas são as normas de um outro programa que chama Promote, que é o equivalente do Proconv para motocicletas. Tá? Então, isso permitiu que a gente tivesse, aí, principalmente nos anos 90, um ganho em termos ambientais na região metropolitana, né? Fora todo o programa, claro, de controle veicular que foi feito. Agora, qual que é o problema de você trabalhar com um aumento de frota? É que a poluição ela não se dá só, digamos assim, em função do veículo em si, mas da condição de uso do veículo. Então, se eu tenho um veículo que está trafegando numa velocidade média, por exemplo, muito baixa, ele emite mais poluentes, porque ele está trabalhando com o motor sempre numa condição ruim, num ciclo urbano muito lento. Então ele demora muito tempo, demora 2 horas, 3 horas para chegar ao seu destino, trabalhando em primeira e segunda marcha, ou seja, a emissão fica muito alta. Então, quer dizer, enquanto a cidade não conseguir criar formas dos veículos se movimentarem mais rapidamente, ou mesmo de retirada desses veículos em circulação, a gente vai ter dificuldade, né, de reduzir drasticamente esses níveis. Ou seja, é preciso haver uma política que, no seu
conjunto, na sua totalidade, signifique um vigoroso desestímulo ao uso do automóvel individual. Claro. Mas na prática, isso é muito difícil, né? Porque o sonho de todo jovem é ter seu próprio carro. O sonho, independente da idade, a pessoa quer ter seu próprio veículo. Ficou muito na cultura, na nossa cultura, ter seu próprio veículo. Então, agora, veja bem, muitos países desenvolvidos estão encarando de frente essa questão, em parte, restringindo o uso do automóvel mesmo, quer dizer, criando barreiras, restrição ou restrições econômicas ou simplesmente restrição de uso, né? Quer dizer, áreas livres de automóvel, ao mesmo tempo investindo mais em transporte coletivo, de qualidade, mesmo de boa bicicleta, qualidade, ou integração muitas vezes, porque a bicicleta, que num primeiro momento todo mundo diz assim, olha, a bicicleta é inviável numa cidade como São Paulo, porque a cidade é muito grande, a bicicleta... Mas permite você integrar a bicicleta com outros modais, né? Integrar a bicicleta com ônibus, metrô, com um corredor de ônibus, com um metrô, com um trem de superfície, ou seja, criar um mecanismo, porque o trem não consegue passar na casa das pessoas. Mas se eu tiver aonde deixar a bicicleta numa estação de metrô, eu posso pegar uma bicicleta, andar 10 minutinhos até a estação do metrô. Isso evita que o cidadão saia de carro, porque ele não vai sair de carro para deixar na estação do metrô. Ele sai de carro e vai até o destino final com o carro. É isso que acaba acontecendo. Então, quer dizer, esse é um desafio para sairmos digamos, dessa armadilha que nós estamos, que é aumentar o número de veículos. Isso cria mais congestionamento. Criando mais congestionamento, nós temos que criar mais vias para os veículos, e mais vias para os veículos significam mais veículos na rua e mais congestionamento, né? E aí a gente acaba tendo todos os malefícios dessa política, e um deles, certamente um dos mais importantes, é a questão da qualidade ambiental, né? Quer dizer, nós temos um comprometimento, inclusive, de saúde, né, por conta dessa emissão veicular. Citou, Lacava, como exemplo de carro limpo, de tecnologia limpa, o carro a hidrogênio e o elétrico. E não falou nada sobre o carro a álcool. O professor Paulo Saldiva, professor da USP, tem um estudo que me deixou muito impressionado. Diz que, graças à substituição do chumbo tetraetila pelo álcool, e também pelo uso do álcool hidratado, quer dizer, o carro que só é movido a álcool, nada, zero de gasolina, isso evitou muitas mortes no Brasil por poluição atmosférica. E dá dados estarrecedores sobre o número de pessoas que ainda morrem por ano em função de problemas respiratórios decorrentes da poluição. Como que vê essa questão do etanol brasileiro? A introdução do etanol como combustível diretamente, ou nisso que a gente chama de gasolina C, né, que é a gasolina que a gente hoje tem disponível no mercado, que é uma gasolina 75% de gasolina e 25% de etanol, ela traz também uma redução de alguns compostos, né, que são típicos dos combustíveis de origem fóssil. E que são combustíveis, compostos que trazem de fato grandes malefícios, inclusive carcinogênicos, são compostos bastante agressivos, principalmente para os sistemas respiratórios e cardiovasculares. Por último, Lacava, São Paulo foi o estado que aprovou uma lei de política de mudanças climáticas, obrigando-se a reduzir as suas emissões até 2020 em 20% em relação a 2005. Para conseguir esse resultado, vai precisar também da contribuição da inspeção veicular, ou seja, vai precisar diminuir as suas emissões dos veículos, ou não precisa contar com isso? A redução dos outros setores já vai ser suficiente? Olha, eu estou certo de que o setor de transporte é dos setores que tem a maior emissão de gases de efeito estufa no estado de São Paulo. Porque o estado de São Paulo praticamente não tem desmatamento. Isso significa que nós vamos ter que trabalhar de forma um pouco mais eficiente.
tentar transformar quer dizer, o nosso transporte cada vez menos dependente ou mais livre de carbono. Esse é um desafio. Ainda que nós trabalhemos, e isso precisa ficar claro, nós trabalhamos em grande parte com combustível renovável, né, que é o etanol, que em termos líquidos compromete muito menos do ponto de vista de aquecimento global, né? Mas ainda assim, nós temos uma frota diesel grande, nós temos ainda diversos setores industriais queimando óleo, queimando gás, quer dizer, com disponibilidade inclusive futura ainda de distribuição de mais gás, de mais petróleo. Então, é um desafio grande. Até 2020 nós vamos ter que encarar isso de frente. E para conseguir essa indução ao uso dos veículos que poluem menos, eu preciso ter uma política fiscal diferenciada, uma política tributária diferenciada, alíquotas de impostos diferentes, para que um veículo que polua menos, que seja mais econômico, pague menos impostos e tenha o seu uso estimulado. Agradecemos imensamente a sua participação e nós aqui contamos, ou temos a convicção e a certeza, de que a instituição de que faz parte, como gerente, a CETESB, continuará prestando bons serviços ao Estado de São Paulo, ao povo paulista. Eu que agradeço, deputado, as palavras. Você também pode participar do nosso programa enviando sugestão de temas e e-mails para contato@viversustentável.net. Para assistir ao nosso arquivo de matérias, acesse viversustentável.net. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!